Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Marcelo Villa, mais uma edição aqui toda terça-feira a partir das 8 da noite, um episódio novo do nosso podcast no nosso portal tarobá.com.br/podcasts, é isso mesmo, com S no final, e lá no YouTube, no nosso canal da Tarobá, o Tá no Pod, tá bom? E hoje mais um convidado, mais um assunto importante que nós vamos tratar. Hoje o nosso assunto é saúde e saúde pública, saúde para quem precisa mais, saúde para quem não tem dinheiro para pagar. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar também lá atrás, há 6 anos atrás, vamos falar da pandemia, vamos falar de muita coisa importante, de uma história importante que nós vivemos na questão de saúde também, porque hoje o meu convidado é o Felipe Machado. Felipe Machado, ex-secretário de Saúde de Londrina, e pegou uma bucha na época da pandemia, passou por coisas que ele nem imaginava, aliás, ninguém imaginava passar o que nós passamos, mas o Felipe ali no comando, nós vamos tentar entender um pouco mais, saber os bastidores de como foi lidar com isso. Se a gente, né, do lado de cá, do outro lado, passou tudo que nós passamos, né, com familiares, nós mesmos, muita gente ficou doente, muita gente entubada, muita gente passou mal, e imagina quem estava ali tendo que tomar decisões, também imagino que não foi fácil. Felipe, a partir de agora com a gente. Tudo bem, Felipe? É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Marcelo, uma satisfação estar aqui com você novamente, meu grande amigo, desejar sucesso para você aí no podcast. Cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí através das mídias sociais, do YouTube, e dizer que realmente, como você colocou, o período da pandemia em especial é um recorte que eu acho que essa geração que acompanhou vai fazer parte da história da humanidade, né? Nós nunca atravessamos uma crise sanitária, uma crise de saúde como a pandemia da Covid-19. O que mais se aproximou foi lá em 1918, se eu não me engano, né? Que teve também uma epidemia, uma pandemia forte, mas nada ao ponto que chegasse às proporções da Covid-19. Tá certo. Felipe, vamos falar um pouco a respeito da sua experiência para a gente chegar nessa situação da pandemia. Você já trabalhava na Secretaria de Saúde antes de virar secretário, ou seja, você já tinha uma experiência considerável quando você chegou ao ponto de ser o principal dessa pasta. Exatamente. Eu comecei na Secretaria de Saúde muito jovem, em 2002. Eu tinha acabado de completar 19 anos, 20 anos, melhor dizendo, e mandei um currículo na Admita Recursos Humanos. E aí foi chamado para uma entrevista. A Secretaria de Saúde estava começando a fazer a terceirização de alguns pontos de trabalho, né? Da parte administrativa, eu já fazia muito com o PSF, que fazia parte de assistência, um programa criado lá atrás, mas a parte administrativa estava iniciando, e aí eles me selecionaram para trabalhar como office boy. Olha aí. Como office boy. Então eu comecei lá na Secretaria de Saúde como office boy, e aí não conhecia nada de saúde, evidentemente, e fui aprendendo. Era a Vila da Saúde? Era na Vila da Saúde, ali Vila na da Santa Saúde. Catarina, com a Jorge Casoni. Olha aí. Antiga construtora Brasília, quem é mais antigo vai lembrar. Infelizmente, o prédio foi demolido, né? Depois que a Secretaria de Saúde saiu de lá, se eu não me engano, saiu em 2013, foi demolido aquele prédio, que é um prédio histórico, né, para a cidade de Londrina, que viveu a construtora Brasília, uma construtora que ajudou no desenvolvimento da cidade, e depois a Secretaria de Saúde, muito tempo com a sua sede ali, e a gente começou a nossa história ali na Vila da Saúde. Como office boy, dizia que não conhecia nada de saúde, minha experiência profissional anterior tinha sido na biblioteca da escola que eu estudava, um programa antigo que você estudava um período e outro período você trabalhava. Então eu estudava de manhã e um período da tarde e período da noite eu ficava lá na biblioteca, isso dos 16 até os 17 anos. Então eu só trabalhei no serviço público. Sim. Minha vida toda, minha trajetória foi construída no serviço público. E na Secretaria de Saúde fui ocupando os cargos, fui aproveitando as oportunidades, entendendo um pouco mais do processo, e em 2017 o prefeito Marcelo Bellinati nos fez esse convite aí muito honroso, que a primeiro momento eu fiquei até surpreso, né, com essa oportunidade, que o prefeito estava confiando na gente, o prefeito médico tinha uma responsabilidade muito grande em relação à saúde na cidade de Londrina naquela oportunidade, e nos confiou esse cargo que tanto me honrou ocupá-lo aí por 8 anos na administração do prefeito Marcelo. Quando foi o momento que, de repente, desse office boy, passando por cargos, você começou
a vislumbrar, falou assim, olha, eu acho que eu posso ser um secretário. Chegou nesse momento? Não chegou, Marcelo. Você nunca pensou nisso? Nunca pensei. Falando de coração, antes, né, eu nunca tinha passado pela minha cabeça essa possibilidade de um dia ser secretário de saúde. Por alguns motivos. Primeiro que, via de regra, esse cargo sempre era ocupado por médico. Sim. Né? Então, a maioria dos secretários eram médicos ou enfermeiros. Nós tivemos, que eu me recordo, o Edson Antônio de Souza, que foi um secretário que não era médico, que era administrador, foi muito bem, diga-se de passagem, na gestão do Barbosa Neto, e não me recordo de um outro secretário que não tenha sido médico, né, ou enfermeira. Tivemos enfermeiras, né, ao longo dessa história, então era um cargo muito restrito a essa categoria. Profissional da saúde. Profissional da saúde. E eu acompanhava, a partir de um determinado momento, os secretários. Então, eu estava ali fazendo assessoramento, né? E para mim aquilo ali já era um ganho muito grande. Para alguém que começou de office boy, né? Entregando documento, entregando malote na Secretaria de Saúde, com a questão técnica, né, aproveitando as oportunidades, chegar ao ponto de poder acompanhar o secretário. Eu acompanhava o secretário nas viagens a Brasília, nas reuniões com o prefeito. Na primeira vez que eu tive contato com o prefeito, ainda muito jovem, né, tudo aquilo já me satisfazia profissionalmente. Né? E o Marcelo, o primeiro secretário do Marcelo, poucos vão se lembrar, mas foi o Dr. Cury. Né? O Cury assumiu em janeiro, mas ficou, acho que pouco mais de 30 dias. Aí veio aquela situação de incompatibilidade, né? Ele não entendeu que não tinha compatibilidade de horário, e o Dr. Cury falou, eu vou ser médico, vou seguir a minha vida, e o Marcelo me fez esse convite. E aí há uma facilidade em relação à questão do convite no meu aceite, depois de uma certa resistência, do medo, né? Poxa, será que eu vou dar conta? É uma estrutura grande, são 3.000 funcionários, um orçamento na época de muitos milhões de reais, mas a equipe era muito boa, os servidores são muito bons, os servidores da Secretaria de Saúde, são comprometidos, são empenhados, e eu conhecia já esses servidores há muitos anos, né? Então isso também me tranquilizou na oportunidade, porque eu saberia que poderia contar com esse apoio, com essa retaguarda, porque a estrutura é muito grande, são 3.000 funcionários, 10 diretorias, né? Então eu conhecia uma parte da Secretaria de Saúde a fundo, né? Que foi a diretoria que eu fiquei aí 15 anos, que era a diretoria de auditoria, controle e avaliação, depois mudou o nome para diretoria de regulação, mas as demais áreas eu conhecia por cima, superficialmente, né? Só para que as pessoas entendam um pouco do tamanho disso que o Felipe está dizendo, da Secretaria de Saúde de Londrina, porque a gente acaba, na nossa cidade, a gente acaba absorvendo isso e não tendo a ideia do tamanho. Mas o Felipe disse aí, eram 3 mil pessoas. Mais de 100 cidades no Paraná têm essa média de 3 a 5 mil habitantes. Pois é, um terço da cidade do Paraná. Um terço do Paraná. E o orçamento, que eu não me lembro quanto, você vai poder me falar, mas eu lembro que o orçamento, pelo menos o último orçamento que você teve, se não me engano, é também maior que mais de um terço dos municípios do estado do Paraná. O orçamento que o prefeito Marcelo Bellinati deixou é mais de 1 bilhão. Olha aí eu acredito que seja maior do que 90% das prefeituras. Se a gente pegar aqui numa análise rápida, Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, então são poucas cidades que têm um orçamento maior que 1 bilhão. Que a Secretaria de Saúde de Londrina. Ou seja, é uma prefeitura dentro da prefeitura, né? Então uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus, graças ao nosso trabalho, a equipe técnica, Marcelo, nós tivemos as nossas contas, as 8 contas, que a gente presta contas ao Tribunal de Contas, à Câmara, ao Ministério Público, todas elas aprovadas sem ressalva. Isso mostra que o recurso público foi destinado corretamente, né? Que nós conseguimos cumprir a missão, os planos de saúde, os planos plurianuais que dão as diretrizes da aplicação do recurso, e nós pegamos a prefeitura com um orçamento de 300 milhões mais ou menos na saúde. Então o prefeito Marcelo elevou esse orçamento com um ganho real para 1 bilhão, não era ganho só de inflação, de reajuste inflacionário, não, era ganho real, mais recurso investido, e por isso que também foi possível a gente implementar aí ao longo desses 8 anos o maior e mais amplo programa de reestruturação da saúde pública da história da nossa cidade. 2017, você vira secretário, começa aquele trabalho, a coisa começa a desenrolar. 2020 vem a pandemia. A pandemia, lógico, foi um
um marco, foi um momento aí, um hiato dentro da história da humanidade, mas atrapalhou, antes da gente entrar no que vocês tiveram que fazer, atrapalhou o processo de fazer com que a saúde fosse melhorada mais rapidamente, porque parou tudo, não Com teve certeza, avanço nenhum, com só certeza. cuidando de uma coisa, Com né? certeza. Não, eu não digo só a saúde, né? A pandemia ela acabou atrapalhando a cidade, os estados, Sim, né? O sim. Brasil como um todo. Na saúde não foi diferente, porque o prefeito Marcelo Bellinati nos deu uma missão para que a gente pudesse fazer um diagnóstico da saúde, como a gente encontrou, um planejamento como a gente queria deixar, e aí cumprindo as etapas. Então, nós fizemos esse desenho com métricas, com metas, para a gente ir implementando ano a ano e chegasse em 2024 a gente ter cumprido o nosso objetivo. E aí vem a pandemia com esses 2 anos que para tudo, Olha. não pode fazer mais nada, todas as ações, todos os esforços voltados para que a gente pudesse salvar as vidas, né, naquele momento de desespero. Então, com certeza foi um dificultador. Se não tivesse a pandemia aí, nós teríamos conseguido entregar muito mais ao cidadão londrinense ao término da gestão do prefeito Marcelo Bellinati. Tá certo. E a pandemia? Poxa, De repente se acorda com um abacaxi desse tamanho, Felipe. Como é que foi? e foi muito rápido, né? É. Começou lá em janeiro, finzinho de janeiro, começo de fevereiro na China. Olha, tem um vírus, Wuhan, fecha aqui, coisa de filme, né? Sim. Coisa de filme. Mas será que vai chegar aqui? Poxa, muito rápido, chega na Europa, Estados Unidos e vem pro Brasil. Mas por mais que tenha sido rápido, a gente teve aí 40, 50 dias, se não me engano, para minimamente se preparar. Mas assim, veja, é um preparo de uma coisa que a gente nem sabia direito Porque como iria chegar. sempre vai vir uma onda Isso. gigante, sempre é uma marola. É isso. Isso aí é resolvível, estamos lá do controle. Exatamente. Mas isso fugiu do controle. E muito rapidamente, né? Com a Covid-19, uma capacidade de contaminação exponencial, Meu Deus. né? Muito fácil contágio, vírus respiratório. No começo, as pessoas sem entender muito bem ao certo, e por isso que foi necessário o isolamento social, porque Sim. só as orientações não eram suficientes para que as pessoas entendessem o momento que a gente estava vivendo. E a gente estava vendo na China aquele desastre, a Itália, a Europa, países ricos, desenvolvidos, com recursos, empilhando corpos, sem capacidade de atendimento em hospital, sem os equipamentos de proteção, as máscaras, avental, luva para os profissionais de saúde morrendo aos montes. E aí a gente precisou rapidamente organizar isso. Então, por isso que naquele momento o lockdown, o isolamento social foi necessário, porque nós estávamos vindo com o carro em plena velocidade, tudo acontecendo, tivemos que parar os hospitais, via de regra do Sistema Único de Saúde, lotados com as outras doenças, com cirurgias de urgência, cirurgias eletivas. Se a gente não para, não ia ter onde atender essas pessoas. Por mais que nós tivemos algumas determinações federais, próprio lockdown, algumas coisas e algumas situações, mas eu penso, pelo menos você que estava ali, você me corrige se eu estiver errado, que as medidas locais eram importantes porque cada um tinha o calo apertando de uma forma, né? Com certeza. É lógico, faltou hospital para todo mundo, faltou respirador para todo mundo, faltou máscara, faltou luva, faltou para todo mundo. Mas um mais, outro menos, a situação era maior ou menor. O Brasil é um país de dimensão continental, né? Então, o que acontece aqui não é o que acontece no Acre, o que acontece numa cidade de 3 mil habitantes. 3 mil habitantes. Então, tudo isso precisa ser considerado, e as medidas locais, elas foram muito importantes, porque cada um vivia uma realidade. Talvez uma cidade pequenininha não precisava adotar medidas tão duras quanto São Paulo precisou adotar, né? A questão de investimento, de comprar equipamento, porque você veja, você vai comprar equipamentos numa cidadezinha pequenininha, se você não tem nenhum profissional para operar, você não tem nenhum intensivista para cuidar ali do paciente, né? Então, essas medidas locais, elas foram muito necessárias. Aqui, não sei se você vai se lembrar, o prefeito Marcelo Bellinati, ele teve uma sacada muito importante e que acho que fez a diferença na construção aqui do engajamento da população, do entendimento, que foram as lives. Todo domingo a gente fazia uma live. E durante a pandemia, às vezes a gente fazia 3, 4 lives durante a semana. Porque a gente precisava passar a informação para a população de uma maneira rápida. Precisava entender de fato o tamanho da É isso. Né? E as coisas mudavam muito rapidamente, né? O cenário era depois da tarde já mudava. E as lives que a gente fez, elas foram fundamentais. Tiveram alcance de milhões e milhões de pessoas nessas lives. E muitas pessoas hoje me
me param na rua e comentam isso. Olha, a gente esperava as lives no domingo, na época da pandemia, para saber o que podia, o que não podia. Pessoas de fora, eu tenho andado bastante a região, Marcelo, os municípios, converso com as pessoas, ela fala, eu conheço você das lives do Facebook do prefeito Marcelo Bellinati. Alguns prefeitos, depois que passou a pandemia, comentavam com a gente, olha, a gente não tomava decisão, a gente esperava a live de vocês domingo, o que vocês falavam a gente replicava aqui, porque Londrina é uma cidade grande, vocês estavam tratando isso tecnicamente, isso foi muito importante, o prefeito Marcelo Bellinati médico, então tinha esse conhecimento, a gente montou também uma equipe de especialistas, com os maiores especialistas aqui da cidade, comandado pela Secretaria de Saúde, para que a gente pudesse levar isso tecnicamente. E o prefeito nos deu, na oportunidade, um comando. Ele falou assim, olha, nós temos que criar uma estrutura hospitalar que atenda todas aquelas pessoas que precisarem porventura, e a gente também precisa criar um grande programa social, porque é natural que, com o fechamento do comércio, o isolamento social, muitas pessoas vão perder a sua fonte de renda. Sem dúvida. Nós tínhamos as escolas municipais, que é um exemplo que eu sempre cito, muitas crianças, Marcelo, infelizmente, elas vão na escola somente por conta do lanche. A única refeição que elas fazem no dia é o lanche. Teve um momento que teve que abrir, né? O que a gente fez? Aí o prefeito, com essa orientação, com essa determinação, a Secretaria de Educação, a professora Maria Tereza, a sua equipe, se organizou para distribuir os alimentos que eram servidos na merenda para as famílias. Então, daí a escola abria naquele momento, com isolamento social, com distanciamento, para as famílias poderem pegar os alimentos. E foi assim na assistência social, Programa Municipal de Transferência de Renda. Então, a gente procurou cuidar das pessoas naquele momento que era sensível em relação também à questão da economia. E tinha apoio suficiente das esferas maiores? Governo estadual, governo federal, não só em recursos, mas também em estrutura, em ajuda com equipamentos? Nós tivemos. Assim, foi uma crise mundial e é evidente que todos tentaram se ajudar, mas sempre a conta fica para o município, né? O Estado ajudou, o secretário Beto Preto, o governador Ratinho Júnior. Na época, o presidente Bolsonaro, no primeiro ano, destinou muitos recursos para Londrina, se eu não me engano, mais de 100 milhões nós recebemos de recursos livres, que foram muito importantes naquele momento para estruturar sistema de saúde, comprar um ou outro equipamento, mas o grosso da conta, o pesado, ficou para a Prefeitura de Londrina. E nós investimos muito aqui em saúde na pandemia. Por exemplo, o hospital que foi criado no HU, o Hospital de Retaguarda, ele surgiu de uma ideia do prefeito Marcelo Bellinati. O prefeito Marcelo Bellinati é cria do HU, formado médico lá, conhece a estrutura melhor que ninguém, e um dia a gente estava lá com aquela decisão, olha, vamos fazer hospital de campanha. Eu já tinha recebido algumas empresas, porque daí as empresas se especializaram nisso, traziam um orçamento, olha, monta um hospital de campanha, vai ter isso, vai ter aquilo. Nós tínhamos a resistência dos profissionais de saúde que nos alertavam para a questão da ambiência, que não era adequado para atender as pessoas, a questão sanitária. Eles falavam assim, olha, isso é o último do último dos casos, porque a gente não vai conseguir dar um atendimento adequado dentro de lona. Então, às vezes, a gente vai ter a falsa sensação de ter aqueles números de leito e, na prática, não vamos conseguir salvar ninguém. E no HU tinha uma maternidade recém-construída que não tinha sido inaugurada. Aí a gente foi lá, hoje a Vivian, que é a secretária de saúde, era a diretora do hospital universitário, levamos essa proposta para ela conversou, evidente que com o governo, com o secretário Beto Preto, e aí a prefeitura, Marcelo, investiu pesado no HU. Nós contratamos funcionários para o hospital universitário. Quando eu falo funcionário, não é um nem dois, foram 300 funcionários que a gente colocou lá da prefeitura para poder tocar aquela estrutura, porque o Estado também tinha dificuldades em relação a atender 399 municípios. Disponibilizamos equipamento, medicamentos, porque naquele momento não tinha HU, não tinha Santa Casa, era a cidade de Londrina. A gente trouxe para a conversa até a Unimed. A Unimed participava das nossas reuniões, porque a gente procurou criar uma conduta, uma condução igual para todos os casos. E aí nós ousamos, porque ainda assim, praticamente dobrando a capacidade de atendimento do HU, dobrando a capacidade de atendimento das UPAs, das nossas estruturas, criando unidades respiratórias, a gente ainda via que não seria suficiente. Nós fomos a iniciativa privada, fizemos um chamamento público, e lá no Hospital do Coração, que era ainda da Cristina Saão, do Dr. Eduardo, a gente comprou 50 leitos de UTI, com o que tinha de mais moderno para atender a população aqui da cidade de Londrina. Chegou um momento que você falou, prefeito, ou você falou com
consigo mesmo, tipo, rapaz, não sei não. Marcelo, Acho que a coisa vai sabe que teve um momento bastante desandar. emblemático para mim, que foi um dia que a UPA do Sabará virou referência Sim. para atendimento da Covid. A UPA tinha 16, tem uma estrutura para 16 leitos, nós tínhamos mais de 80 pacientes internados na UPA. E aí nós mudamos toda a rede de encanamento de oxigênio, porque doença respiratória, o oxigênio Sim. é essencial. Só que começou o nível de oxigênio dos tanques da UPA começou a chegar na reserva ali num limite perigoso. Você com 80 pacientes internados, muitos já com um cilindro de oxigênio, aquele cilindro portátil, e a gente fazendo contato com a distribuidora, e a distribuidora não chegava, isso de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Ali eu confesso que eu tive um medo deles não chegarem a tempo de repor o oxigênio e, porventura, pessoas virem a falecer, morrer Por por conta do falta. oxigênio. Mas graças a Deus, eles chegaram a tempo. E aí, depois disso, a gente já tinha dobrado em 5 vezes nessa oportunidade a capacidade de oxigênio da UPA. Eu falei, olha, não dá para a gente sofrer, não dá para a gente ficar sujeito a acontecer isso de novo. O que nós temos que fazer para não... daí tem que colocar um tanque de hospital. Eu falei, então vamos colocar um tanque de hospital. Então, você passar hoje na frente da UPA do Sabará, tem um tanque de oxigênio que é igual tem na Santa Casa, igual tem no Evangélico, aí acabou o problema. A gente dormia tranquilo em relação a isso. Os funcionários, as pessoas que trabalham na área de saúde, ou que estavam lá trabalhando na área de saúde, teve resistência? Teve alguém que pensou também, falou assim, eu não vou encarar essa bocada aí não, porque eu posso morrer, eu tenho idoso em casa, alguma coisa. Como é que foi o trato com o Eu servidor? fico arrepiado só de lembrar o quão valente, o quão herói foram nossos profissionais de saúde, Marcelo. Talvez teve isso, mas no íntimo da pessoa. Até porque se tivesse também tá tudo certo. Tudo certo, não tô criticando claro aqui que não, sim. porque Poxa, é um ser humano. quem não tem medo de uma coisa que não Claro. conhece, que tá vendo morrer profissional de saúde há Sim. centenas na idade? E eu acredito que teve isso, mas internamente, porque nenhum profissional de saúde falou isso. Os que tinham de ir pra guerra. nenhum, muito pelo contrário. Não sabiam o que iam enfrentar, não sabiam como seriam, não sabiam nem sequer se voltariam para casa, né? Quando a gente definiu assim, olha, a UPA vai ser unidade respiratória. Poxa, eu falei, vão querer matar eu. Pelo contrário, os profissionais de saúde foram para a linha de frente, eles ajeitaram, montaram a estrutura. Eu falei, gente, vocês vão me dizer o que vocês precisam, que a nossa responsabilidade é que não falte nada. E aí a gente montou uma sinergia muito, muito grande. Eu tenho só a agradecer esses profissionais de saúde, Marcelo, porque nós só conseguimos ser a referência que Londrina foi no enfrentamento da pandemia por conta deles. Sim. Por conta da equipe aguerrida. E eu não digo só dos profissionais da Secretaria de Saúde, eu digo dos profissionais do HU, dos profissionais da Santa Casa, porque naquele momento a Secretaria de Saúde e o HU atendia no SUS a Covid-19, mas a Santa Casa tinha paciente particular de Covid, o evangélico tinha paciente particular de Covid. Então, todos os profissionais de saúde foram essenciais, e por isso que eu tenho uma admiração, um respeito, uma gratidão muito grande por toda a categoria. E eu não estou falando do médico, da enfermeira, não só deles, da auxiliar, mas de todos, do motorista da ambulância, do cara do laboratório que processou o exame, do pessoal que ia colher, enfim, das zeladoras, de quem fazia manutenção do ar-condicionado, de todo mundo, do administrativo que abria a ficha da pessoa com a Covid, que era o primeiro contato. E aí teve uma situação que eu até briguei no bom sentido com a saúde ocupacional da prefeitura, porque eles não queriam pagar a insalubridade de 40% para o administrativo. Olha aí. Poxa, eu falei, gente, o paciente quando chega com Covid... Já tá tossindo ali na frente. É o primeiro lugar que ele vai. Ali ele vai estar sem máscara. A hora que ele entra no consultório do médico, ele já vai estar com a máscara, ele já vai estar paramentado, porque ele já passou pela triagem. A gente brigou, o prefeito falou, Felipe, você resolva isso. E aí a gente conseguiu que eles também fizessem jus aí essa insalubridade. E o Felipe teve medo de morrer? Marcelo, não. Por incrível que pareça, medo de morrer, não. E na época, não que eu tô magro, mas na época eu pesava 140 quilos. E se falava, né? A comorbidade, quem é sobrepeso é o primeiro que vai. E graças a Deus eu peguei já no finzinho da Covid. Eu não peguei no pico na pandemia. Mas eu não tive medo de morrer. Eu tenho uma fé muito grande. Uma fé muito grande em Nossa Senhora, em Santa Rita, em Jesus Cristo. E eu, muito devoto de Nossa Senhora,
todo dia eu saía de casa, eu passava no santuário da Vila Nova. E aí, eu sempre fiz isso durante toda a minha trajetória na secretaria. Todo dia eu passava, fazia minha oração e ia para a secretaria. E aí, durante a pandemia, as igrejas também fecharam. E eu falei, poxa, mas e agora? Eu falei, mas a nossa fé não está exclusivamente aonde a gente está, mas eu continuei indo no santuário e fazendo a minha oração de dentro do carro. Sim. Parava dentro do carro, fazia a minha oração. Eu acho que isso que me deu a segurança para tocar, porque se eu tivesse medo, eu não conseguiria desenvolver minhas atribuições ali da maneira correta. E eu tive que me afastar da minha família, das minhas filhas, né? Fiquei 6 meses sem ver minhas filhas, porque eu saí de casa, porque todo mundo de home office, minhas filhas não estavam estudando, as aulas suspensas. Eu falei, poxa, eu não vou ficar indo e voltando para a Secretaria de Saúde, para dentro de hospital, em reunião com um monte de gente, depois voltar para casa com o risco de levar a doença para a família. Então, fiquei longe de casa. Isso também me deu uma tranquilidade, porque eu sabia que elas estavam bem naquele momento, e fui para cima. E graças a Deus, deu tudo certo. Até que chegou a vacina. Até que chegou a vacina. Poxa, foi um alívio. E foi uma polêmica. Foi. Assim, ao passo em que a vacina veio, e aí tem uma situação interessante também, porque a primeira dose da vacina, nós vacinamos mais de 500 mil londrinenses. Porque todo mundo talvez tinha sua restrição, tinha polêmica, mas o medo de morrer estava maior ainda do que a restrição em relação à vacina. Então, todo mundo tomou foi poucas pessoas que não tomaram a vacina. E aí depois a gente percebeu que começou a ter uma queda em relação ao nível da vacinação, por conta dessa discussão que, na minha opinião, foi totalmente desnecessária e descabida, foi para um campo político. Isso. E aqui eu não quero defender A nem B, eu só quero dizer que o Brasil sempre teve o maior e melhor programa de vacinação do mundo. Na nossa época, a gente tomava vacina de revolvinha. A gente não queria saber de quem era, quem fez, de onde veio. E nós tivemos também uma situação, não sei se você tem algum tipo de relato a respeito disso, mas eu penso que é importante isso. Muita gente também acabou morrendo, acabou tendo um problema por conta do psicológico. Sim. Né? Muita gente morreu por conta do psicológico. E quando veio a vacina, independente se fosse água que tivesse ali dentro, mas a pessoa tomando a vacina, o psicológico dela já ia aliviar. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Você lembra muito bem. Felipe, eu preciso de vacina, Ele falou, Marcelo, é só quem tem comorbidade. Eu falei assim, olha o meu tamanho, cara, sou gordo, eu vou morrer. E ele, não, mas você não tem tratamento médico, você não tem diabetes, e agora? E foi, rapaz, foi difícil. Então, eu imagino que muita gente, ao passo que tomou a vacina, aliviou o psicológico. Com certeza, mas sem sombra de dúvidas. Isso as pessoas relatavam para a gente nos centros de vacinação. E Londrina, aqui também um paralelo, teve a vacinação mais organizada do Brasil, Marcelo. A gente tem que se orgulhar, enquanto cidadão londrinense aqui, do que a gente conseguiu proporcionar, porque a gente via nos outros lugares idosos passarem horas e horas, madrugada, na fila para se vacinar, e às vezes chegava lá, não tinha vacina. Inventaram uma tal de xepa da vacina, pega resto de vacina de um, resto de vacina de outro, para dar para as pessoas. Aqui não, a gente montou centros exclusivos de vacinação, a gente colocou a questão do horário agendado, toda uma estrutura. Postos específicos, QR Code para leitura muito rápido. Quem vacinou aqui vai se lembrar que não passou mais de 5 minutos aguardando entre chegar no centro de vacinação e sair. E naquele momento interessante é que a gente vacinou o maior e mais abastado empresário da cidade, o cara mais rico da cidade, que eu não sei quem é, mas com certeza se tomou vacina, tomou no SUS, porque só tinha no SUS, né? E até o mais humilde da periferia. Então foi legal isso, porque a gente começou a ouvir relatos de pessoas que, via de regra, não eram usuários do SUS, né? Não conheciam aquela realidade e ficaram encantados com os profissionais de saúde, com a organização, com o carinho, com o cuidado. Então isso para Londrina é uma coisa que a gente tem que levar no coração, né? Que a gente pôde implementar isso. E as pessoas relatavam, poxa, graças a Deus tomei minha vacina, agora eu posso começar a pensar na vida normal, em vida que segue. Então, com certeza, muitas, mas quando eu falo muitas, milhares de pessoas tiveram na vacina a segurança de voltar a ter uma vida normal. Saldo positivo não tem, em termos de pessoas que morreram, a gente não dá para falar isso, mas vamos assim, só para a gente ilustrar, minimizadas as coisas, o saldo de pessoas que morreram
comparado a estados, a países, a cidades do tamanho de Londrina, qual é a qualificação? Morreu pouco, morreu o que esperava mais, tentava resolver? Assim, Como é que a foi? gente tem que fazer essa análise de forma epidemiológica, né? Não de Sim, forma comparativa com cidades, porque cada cidade tem uma população, cada sim, população tem um risco, né? Então, você pega uma cidade que tem uma população mais jovem em relação a uma mais antiga, não dá para é, você comparar só o número de habitantes. Infelizmente, a própria questão da doença, a literatura já mostrava que era uma doença que ela levava a óbito, em sim, especial alguns casos de pessoas com comorbidades, as pessoas com maior idade, mais de 60 anos, era um grupo de risco. E a grande maioria das pessoas que perderam a vida aqui na cidade de Londrina foram essas pessoas sim, do grupo de risco. Como você falou, não tem jeito de você tirar um saldo positivo, mas o que a gente conseguiu garantir a todo cidadão londrinense é que ele tivesse assistência. sim. Então, aqui ninguém veio a óbito por falta de assistência, por falta de oportunidade de chegar, conversar com o médico, ser atendido, ter acesso a um respirador, ter acesso aos medicamentos. Aqui, graças a Deus, isso não aconteceu. E o nosso trabalho era para isso. O prefeito nos Uhum. cobrava isso, não pode acontecer. A gente via lá em Manaus as pessoas morrerem, o desespero que era por Sim, falta de de oxigênio, oxigênio. por falta de básico, o profissional de saúde se contaminando por falta de máscara, por falta de EPI. Então, aqui a Hum. gente conseguiu manter esses parâmetros todos dentro de uma normalidade que a literatura trazia da doença. Tá certo. Se a gente ficar falando aqui da questão da pandemia, nós Poxa vamos vida, tocar aqui vários rapaz do céu. podcasts Sabe que aqui a eu respeito. conversei até com o prefeito, como nós tínhamos o secretário Fábio Cavazotti, Aham. é um querido, até mandar um abraço para o Fábio, que o Fábio é jornalista também. Sim. A gente poderia escrever um livro sobre a pandemia, Aham. porque a gente viveu cada coisa ali, na parte interna, os bastidores, né? Mas quando eu recebi o seu livro, eu falei isso para você. Falou, eu lembro disso. Eu Quando a falei gente fez isso. aquele Tem relatório de que prestação de fazer, contas, tem que ter um da tem que ter um da pandemia. pandemia. Porque o Fábio era secretário de gestão, uma secretaria meio, Aham. mas que era importante naquele Sim, processo por conta da questão das compras. As sem dúvida. compras passavam por lá. E a gente tinha que tomar muito cuidado, Marcelo, porque o que choveu de picareta. Ah, Imagina, imagino. nego vendendo de alfinete a foguete, trazendo a solução das coisas, e a gente tendo que tomar cuidado, porque, além de tudo, é recurso público. Sem E dúvida. a gente viu depois da pandemia o quanto prefeitos, secretários acabaram se enroscando nisso aí. Sem E aqui dúvida. nós tivemos todas as contas aprovadas. Passada a pandemia, vida normal, 50 e poucos postos de saúde, 54. 54 postos de saúde para da estrutura, uma população de quase 600 mil habitantes para cuidar, maioria delas dependente do SUS. E aí, como é que foi esse tempo até a finalização do seu trabalho? Passada a pandemia, a gente voltou ao nosso planejamento inicial, e nós tínhamos aí 3 eixos de ação, que era a determinação do prefeito Marcelo Bellinati, que era a questão das estruturas físicas da Secretaria de Saúde, os 54 postos de saúde, as UPAs, PAI, maternidade, todos caindo no pedaço, sem manutenções corretivas, sem manutenções preventivas. E junto com isso, junto com a estrutura, eu coloco a questão da renovação das frotas, os carros, todos muito antigos, muitos rodados, com mais de 15 anos. A questão dos mutirões, das cirurgias, que a gente já vinha implementando isso em 2017, 18, 19, mas aí nós estávamos numa sequência, numa crescente muito boa, a pandemia veio e travou, e as doenças não deixaram de acontecer durante a pandemia, Sim, né? Então a fila aumentou tudo de novo. Então precisamos retomar esses mutirões e a questão dos recursos humanos da secretaria, porque durante a pandemia, além de tudo, as leis federais se alteraram e não podia fazer concurso, né? Não podiam contratar profissionais, aumentar os gastos com o pessoal, e isso permaneceu até 2022, se eu não me engano, 2022, a possibilidade daí de você fazer um novo concurso. E nós retomamos esse planejamento. E, olha, eu tenho convicção, sem medo de errar, que nós conseguimos atingir muito das nossas metas. Mas saúde sempre vai ser um desafio diário, né? A cidade é um organismo vivo. Ao passo que você arruma uma coisa, tem outra para vir. Mas em relação às estruturas, nós reformamos quase todos os postos de saúde. Os que nós não reformamos, nós deixamos recursos para reformar. Alguns nós deixamos até licitado,
como o caso do posto de saúde do Itapuã, lá na Zona Sul, e da Vila Ricardo, na Zona Leste. Inclusive, esses postos estão em obra hoje, que são licitações que nós fizemos na administração do prefeito Marcelo Bellinati, recurso em caixa, para que aí a administração vindoura pudesse dar as ordens de serviço. A construção das 3 novas UPAs, então nós levamos a construção até quase ao final, né? Um dissabor, dizendo assim, a gente não ter conseguido inaugurar essas UPAs, mas deixamos tudo pronto, nós deixamos recurso em caixa para pagar, nós iniciamos todos os processos de licitação, é importante que isso fique aqui registrado, de compra de equipamento, de materiais médicos hospitalares. Que, por sinal, não está funcionando ainda. Não inaugurou. Eu até vi recentemente as matérias na imprensa que parece que vai ficar para o segundo semestre, né? Não sei bem ao certo o que aconteceu, porque a gente não está lá dentro, mas todo o planejamento e todas as condições para que elas pudessem ser inauguradas antes, a gente deixou, né? Certo. Dinheiro em caixa, deixamos dinheiro em caixa para que pudessem ser contratados os recursos humanos, 25 milhões de recursos livres da prefeitura, basta olhar o orçamento de 25, né? Quem entende um pouco de orçamento, quem não entende talvez não vá conseguir enxergar isso, não vai conseguir ver, mas é dado público. Na nossa administração era muito fácil achar esses dados, né? O prefeito Marcelo Bellinati levou Londrina a cidade mais transparente do Brasil, então qualquer Google que você dava lá, você conseguia achar os processos da prefeitura de Londrina. E isso tudo está lá, o que eu estou dizendo está lá. Além disso, reformamos maternidade dobramos de tamanho, conseguimos implementar lá o que eu classifico como um hospital mais moderno e mais bem estruturado de Londrina hoje. Depois veio o hospital da Unimed, eu não conheço, até falei pro Rubens que eu vou lá conhecer o hospital da Unimed para ver se está no padrão da maternidade, porque a maternidade ficou muito bonita. A gente conseguiu disponibilizar para as mamães que ganham seus bebês lá hoje, Marcelo, uma suíte, né? Uma suíte com ar-condicionado, com frigobar, com televisão, com banheiro privativo, com uma poltrona do papai que vira cama pro seu acompanhante. E às vezes, antes do prefeito Marcelo assumir, às vezes ficavam 3 gestantes em um quarto. Imagina como que era a situação de privacidade. Um momento que é para ser um momento de festa, de felicidade, às vezes acaba havendo até uma confusão. Tumulto, né? Então a gente conseguiu entregar isso. O SAMU, sede mais moderna do Paraná, tanto que vários municípios vieram atrás de nós pedindo o projeto, porque é um projeto grande. O SAMU saiu de uma portinha de bar na Rua Maranhão, tem uma foto, depois acessa a rede social do Marcelo, que o Marcelo é médico do SAMU. Ele na portinha da Rua Maranhão, no SAMU, com uma Palio Weekend, que era uma ambulância, uma VIR. Que levava o médico. Esse era o retrato do SAMU. Nós entregamos um SAMU com uma sede de 2.000 metros quadrados, com heliponto, com uma estrutura completa para os servidores e 26 ambulâncias na frota. 26 ambulâncias. Nós assumimos com 3 e devolvemos com 26. Então, conseguimos corrigir isso. E além das 26 ambulâncias, nós fizemos a licitação, recurso em caixa, e a aquisição acabou acontecendo em 2025 das 3 motos. A motolance, porque a gente entendeu que Londrina estava crescendo, o tempo de resposta de algumas ocorrências do SAMU estava um pouco alto, e a moto pode ser um veículo que auxilia muito para o primeiro atendimento, para o primeiro socorro, porque nem sempre o SAMU vai na casa da pessoa e traz a pessoa para o hospital. Às vezes dá um atendimento ali e libera um caso de uma diabetes descontrolada, uma hipertensão, vai ali, medica, e a pessoa depois vai acompanhando o posto. A moto vai permitir que isso seja feito de uma maneira muito rápida. E retomamos os mutirões, né, depois da pandemia, atendendo milhares e milhares de pessoas em várias especialidades. Ao final de 2024, na verdade, no final não, no meio de 2024, a gente conseguiu contratar o Hospital Vascular, hospital na Gleba Palhano, que é o que tem mais moderno hoje na cirurgia vascular em Londrina, para atender os pacientes do SUS. Então fizemos um grande mutirão de cirurgia vascular para zerar a fila. O planejamento é que a fila de cirurgia vascular seja zerada nos próximos dias por conta do mutirão que a gente fez na nossa administração. E esses dias eu fui lá conversar com o Dr. Rodrigo, que é o gestor do hospital. Ele disse que está indo super bem o mutirão, e hoje a gente consegue, na oportunidade, quando fizemos o contrato lá, oferecer para os pacientes do SUS uma técnica que nem a Unimed oferece para os seus conveniados, que é a cirurgia laser. É muito melhor a recuperação, é muito mais benefício
pro paciente, tudo isso por conta dessa gestão adequada que a gente fez aí ao longo desses 8 anos. Não vou nem perguntar, saiu com a sensação de dever cumprido, porque você já está respondendo tudo aí, já está falando tudo que Mas tinha coisa para fazer, mas né? aí, não, mas aí a vírgula aqui da pergunta. Saiu com alguma coisa que você fala assim, isso eu queria ter feito? As 3 UPAs. As 3 UPAs eu queria ter conseguido terminar e colocar para funcionar, porque era um grande gargalo, né? A questão da urgência e emergência, a cidade cresceu muito e o desenho da rede de urgência e emergência ele foi feito de uma maneira equivocada, porque você pega lá, tinha a UPA do Jardim do Sol, na Zona Oeste, 3 quilômetros dela, o posto de saúde 24 horas do Leonor, 3 quilômetros dele, a UPA do Jardim Sabará. Para a Zona Norte e Zona Leste, não tinha nada, não tem um aparelhamento de saúde 24 horas da prefeitura. A Zona Norte, maior região da cidade, a Zona Oeste é a região que mais cresce com os empreendimentos, enfim, desenvolvimento. Então, essas 3 novas UPAs, chamem de UPA, chamem de PAN, na verdade, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, PAN, Pronto Atendimento Municipal, é só nome, só nome. UPA é um nome, um marketing que o governo federal deu lá, mas tá errado chamar, não muda nada, é médico 24 horas atendendo livre demanda. É isso que resume esses dois nomes. Então a gente chama de UPA, tem gente que chama de PAN, resolveria esse problema. E a estrutura que tem nesses PANs ou nessas UPAs, elas são exatamente as que tem do Jardim do Sol e na Sabará. É evidente que numa menor proporção. Mas tem coleta de exame, vai ter raio-x, vai ter leito de retaguarda, vai ter espaço para inalação, vai ter sala de urgência e emergência com respirador para fazer o primeiro socorro. Então é exatamente igual, só que em um tamanho um pouco menor. E eu calculava na época, não sei agora, mas seguramente uma capacidade de atendimento aí de 350 pessoas por dia, cada uma dessas unidades. Então, só aí a gente fala mais de 1.000 consultas médicas por dia a mais dentro da rede. Então, não essa frustração, mas talvez esse gostinho de não ter conseguido entregar nessas unidades, mas é evidente que o que nós mais queremos nesse momento, enquanto cidadão londrinense, é que elas comecem a funcionar urgentemente. Nós tínhamos a expectativa que elas começassem a funcionar em fevereiro de 2025, que era isso que estava dizendo lá no contrato das obras, né? E nós já estamos indo para fevereiro de 2026, agora com a notícia de que ficará para o segundo semestre, que possam resolver o que tenha que ser resolvido de administrativo, de burocrático, que a gente sabe que às vezes acontece dentro da administração pública, mas que coloquem para atender ao povo, porque esse era o nosso objetivo lá quando o prefeito Marcelo Bellinati foi pessoalmente conversar com o governador Ratinho Júnior, porque depois também aparece um monte de pai dessa criança, né? Mas isso partiu de uma conversa do prefeito Marcelo Bellinati com o governador Ratinho Júnior, secretário Beto Preto, mostrando a importância dessas UPAs para a cidade de Londrina, então a gente está na expectativa. Várias pessoas me mandaram aqui na rede social, quando nós falamos e anunciamos que você viria participar, falar, mas e cadê o Felipe? O Felipe sumiu, pergunta para ele o que ele está fazendo, fala para ele falar o que ele está fazendo, o que vem pela frente. Nós já vamos perguntar, calma que nós já vamos perguntar. Antes, eu não quero deixar de perguntar uma coisa, não é questão nem de saia justa, mas eu sei que você não foge da resposta. Hoje, vendo a saúde pública, é lógico que você não está lá dentro, mas vendo o que está acontecendo, a situação da saúde pública de Londrina, o que você avalia, como que você avalia a saúde pública hoje, o momento que nós estamos, se de repente poderia estar diferente do que está hoje? Longe de ser arrogante, prepotente, que quem me conhece sabe que não é o meu perfil, mas a gente deixou muita coisa pronta. A gente deixou muita coisa encaminhada, organizada, para que a administração, quem quer que viesse, a gente não sabia se a gente ia ganhar a eleição, se ia ganhar A ou B, pudesse continuar ou não. E a saúde, Marcelo, é um desafio diário. Você arruma uma coisa, piora a outra. Mexe aqui, transforma aqui. Penso que poderia estar melhor no sentido dessas UPAs estarem atendendo a população. Porque vira e mexe, as pessoas são muito desligadas. Então tem muita gente que acha que eu ainda sou secretário de saúde. E me manda, eu recebo dezenas de mensagens todo dia. Imagina. Felipe, me ajuda nisso. Felipe, eu tô na UPA, tá com o tempo de espera. Felipe e tal. Talvez se essas UPAs estivessem em funcionamento, isso teria sido corrigido.
Graças a Deus, Londrina não enfrentou uma epidemia de dengue em 2025. Graças a Deus, isso é bom para a cidade. Não acha que, mas Felipe, você está forte, você contra? Imagina, Lógico, poxa, eu sou londrinense. E saúde. É isso. Mas o porquê? Por conta de um trabalho gradativo que a gente começou lá atrás. Nós começamos alguns testes, mudando a questão da gestão em relação aos territórios. Londrina foi referência para o Ministério da Saúde na discussão do combate à dengue. E aí nós conseguimos com isso que o Ministério da Saúde, através de uma parceria com a Fiocruz, implementasse aqui a questão da Wolbach, do mosquito, que ele é contaminado com uma bactéria, a gente solta ele e os outros mosquitos que ele tem, que começa a acasalar, passam a ficar estéril e diminui a circulação do vírus da dengue. E isso, quando eles apresentaram para a gente, case de sucesso em Niterói e em outras cidades do Brasil, mostrava que a médio prazo ia dar resultado. E graças a Deus deu. O que a gente começou lá atrás, graças a Deus, deu resultado. E aí pouco importa se o pai da criança é o João, se é o Pedro, eu quero que a criança seja bem cuidada. E é isso que a gente viu em relação à dengue, mas não pode relaxar. Claro. Porque isso é muito cíclico, né? Muda muito, né? A gente vê Londrina aí, as chuvas de janeiro, a cidade tomada pelo mato, e isso pode ser um problema, né? O mato em si não vai dar dengue, mas o que vem com o mato? Descarte irregular. Lixo, e isso sim acumula e pode dar a questão de dengue. Então, de fora é difícil fazer essa avaliação de indicadores, mas o que eu torço é para que vá cada vez melhor. Eu falei isso para você lá atrás em 2024. Eu sou um cara apaixonado pela saúde de Londrina, apaixonado pela cidade de Londrina, então não tem jeito de eu torcer para ir ruim ou nada nesse sentido. Eu quero mesmo que vá cada vez melhor para o povo ser atendido. O objetivo sempre é o povo. Se o prefeito eleito, na época, Thiago Amaral, falasse, não, Felipe, continua na secretaria, você continuaria? Não continuaria. Não continuaria porque na política você tem que ter lado, Marcelo. Isso você tem que ter lado. Não dá para você ter o pé em duas canoas. E meu lado é o grupo político do prefeito Marcelo Bellinati. Ficaria honrado com o convite, supostamente, né? Agradeceria muito o prefeito Thiago Amaral, mas o meu grupo político é o grupo político que perdeu a eleição naquele momento, então não teria como eu ter participado de uma campanha, ter defendido os ideais e os projetos de uma administração durante 8 anos e depois ir para a oposição. Acho que tudo na vida tem um limite e eu tenho muita lealdade, muita gratidão ao prefeito Marcelo Bellinati, faço parte do grupo político dele. Tá certo. Vamos falar um pouco do Felipe Machado agora, por que não, então, né, o homem político, o homem público que se tornou aquele office boy que começou lá na Secretaria de Saúde. Você chegou a ser ventilado no meio de uma pandemia como um pretenso candidato a deputado, pela popularidade que você teve, lógico também pelo seu trabalho. Aí quase foi candidato a prefeito nas últimas eleições aqui na cidade, acabou o grupo escolhendo a Maria Tereza. Como é que foi, desde esse início, essa situação do Felipe? Opa, dá para agora, não imaginava ser secretário, talvez penso que não imaginava ser um agente público também, político também, mas de repente isso surgiu para você. Marcelo, eu tenho muito que agradecer o povo de Londrina, né? Porque meu nome só passa a ser ventilado por conta do nosso trabalho e por conta das pessoas falarem, né? Olha, o Felipe, ó, isso. Então, eu só tenho gratidão ao povo londrinense por lembrarem do meu nome em tantas oportunidades. Lembraram lá atrás, em relação à eleição de 2022 para deputado estadual, as pesquisas mostravam eu com um número expressivo de possibilidade de voto, né? Mas eu tinha a convicção que não era o momento de eu largar a cidade, de eu largar as pessoas que estavam precisando de uma condução técnica, estavam precisando da Secretaria de Saúde para me lançar num projeto que talvez seria um projeto pessoal político por vaidade, né? E se você pegar, teve muita gente que se elegeu com o mote da pandemia. Como lá atrás teve muita gente que se elegeu com o mote da bancada da bala, do Bolsonaro. Eu entendi que eu tinha uma missão dentro da Secretaria de Saúde que eu precisava cumprir essa missão. E não era, naquele momento, sair candidato a deputado estadual ou federal. Depois veio a questão da eleição majoritária, né? Agora,
em 2024, meu nome também novamente foi ventilado, mas o grupo político entendeu que naquele momento, e eu faço parte desse grupo político, não é o grupo político e o Felipe ficou de bico, não, muito pelo contrário, eu fui um dos que falei, poxa, a professora Maria Tereza é muito qualificada tecnicamente, deu um show na educação, tudo que a gente fez na educação, ela fez de maneira igual tudo que a gente fez na saúde, ela fez de maneira igual na educação e tinha todas as condições técnicas, políticas e mais do que isso, sociais, de gostar de gente, de gostar das pessoas, de entender a dificuldade das pessoas para administrar Londrina. Você, ao final dessa campanha, pensa que se você fosse o candidato, talvez o resultado seria diferente? Não dá para fazer essa leitura, né? Assim, a leitura que a gente faz é que quem ganhou a eleição foi brancos e nulos, né? Mais gente não votou, ou votou branco e nulo, do que votou no prefeito eleito. Isso, eu já falei em algumas oportunidades, talvez fique um recado para a classe política, porque normalmente isso não acontece, né? O eleito é eleito com a maioria absoluta dos votos, isso não acontece. Penso que, de largada, já foi um recado para a classe política, mas não dá para fazer. Nós fizemos uma campanha limpa, nós fizemos uma campanha bonita, uma campanha conversando com o cidadão, mostrando a importância da continuidade do trabalho do prefeito Marcelo Bellinati naquele momento, por pessoas que conheciam a administração pública, por pessoas que eram qualificadas e, mais do que isso, amavam o que faziam. Nós tínhamos um grupo de secretários que eram apaixonados pela cidade, que nasceram aqui, que foram criados aqui, que conhecia cada canto da cidade. Isso facilita muito, né? Conheciam as pessoas, né? As pessoas nos conheciam na rua, a gente saía com o Marcelo Cortez lá no bairro, lá no Armindo Base, chama o Marcelo Cortez pelo nome, João Versosa, com uma história de vida na prefeitura, secretária de obras, e assim por diante. Mas a vontade do povo tem que ser soberana na urna, e a gente soube respeitar, então não sei dizer se eu sair no candidato, se ia ganhar ou se perder, é uma coisa que não aconteceu, então não vale a pena a reflexão. Tá certo. Toma uma água aí, porque eu quero saber, tem coisa que eu quero saber agora. Eu quero saber o seguinte, e aí, 2022 está saindo ainda de uma pandemia, a pandemia ainda não, oficialmente não havia acabado, não achou que não era o momento, mas nós temos agora, 4 anos depois, esse ano de eleição, ano eleitoral, você não é mais secretário, não tem mais essa responsabilidade e tem um pleito aí e o seu nome ainda se ventila. Você tem pretensões agora para essas eleições de 2026? Marcelo, eu sempre acredito que a gente não deve ser candidato de si mesmo, um projeto individual. Olha, eu quero ser candidato e acho que não dá certo isso, né? Nós temos um grupo político, vou dizer, capitaneado e liderado pelo prefeito Marcelo Bellinati, que vem provavelmente a deputado federal, né? E nós temos aí um grupo que está o acompanhando. E nesse momento eu me sinto preparado para colocar o meu nome à disposição do Partido Progressista, um partido de centro-direita, para disputar uma vaga, para ser pré-candidato, para disputar uma vaga na oportunidade, depois de vencido todos os ritos da convenção, como deputado estadual. Nós temos também um quadro que é a professora Maria Tereza, que a princípio não quer ser candidata. Nas conversas que a gente teve recentemente, ela tem vários projetos pessoais em relação à educação. Maria Tereza é uma sumidade nacional em relação à educação, né? Ela está tocando nesses projetos. Então, já fiz algumas conversas com o partido, com o próprio prefeito Marcelo Bellinati, e nesse momento eu me sinto preparado, me sinto capacitado e, mais do que isso, motivado para enfrentar aí, eventualmente, uma campanha, uma pré-campanha, me colocando à disposição na oportunidade correta aí como pré-candidato a deputado estadual, mas depende ainda de uma série de fatores. Vamos ver o que vem pela frente. Tá certo. Você está falando de grupos, está falando de apoiamentos, está falando de parceria. Recentemente, eu não sou aqui nem o Léo Dias, nem um fofoqueiro, nada, né, desses aí, mas recentemente você foi visto em um local público com o senhor Antônio Bellinati, o tio Bila. Você foi pedir a benção para ele para ser candidato ou não? É sempre um prazer estar com o seu Antônio Bellinati, né? O seu Antônio Bellinati é uma figura querida, prefeito da cidade de Londrina, um cara que conhece muito de política, um cara que conhece muito da cidade, e eu sempre que tenho a oportunidade, eu converso com o seu Antônio sobre a cidade, sobre a política, sobre o cenário atual. E evidente que nessa última conversa a gente falou sobre a eleição desse ano, né? Como ele enxergava o cenário, como ele via a questão da disputa, não só a questão dos deputados,
próprio governador, senador, presidente, uma conversa que cada vez que você conversa com o seu Antônio Bellinati, você aprende um pouco mais de política, você vê como, em que pese os anos que ele está fora da vida pública, o quanto ainda ele é querido e reconhecido pelas pessoas, as pessoas param, querem tirar foto com ele, tio Bilo, o senhor me ajudou, o senhor me deu a casa, o senhor me deu isso, o senhor me deu aquilo. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, Marcelo. Eu comecei minha vida como office boy, eu vim lá do Vivi Xavier, na zona norte de Londrina, da periferia, né? Não tenho familiares políticos, e chegar onde eu cheguei por força do meu trabalho, poder sentar numa mesa hoje com o Antônio Bellinati, com o Marcelo Bellinati, com tantas outras figuras importantes da política, Ricardo Barros, nosso líder, né, do Partido Progressistas, no Brasil, eu diria, né, um dos grandes exponenciais da política. Para mim isso é muito, muito honroso, e é evidente que nós falamos da possível pré-candidatura minha, como ele enxergava isso, me deu alguns conselhos, e aí a gente tem todas as questões de partido, de convenção, para ir ver se a gente realmente vai entrar ou não nessa disputa. Tá certo. Felipe, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no podcast, dizer que, como eu disse no começo aqui, se a gente fosse falar de pandemia, eu sei que se a gente for falar de saúde de uma forma em geral aqui, são muitos anos como secretário, uma história bacana, uma história muito grande, e eu quero desejar todo sucesso, independente se você for candidato, se você conseguir, de repente, que seja candidato e consiga, né, ter aí o sucesso nas eleições. Eu sei que você vai ser um deputado, por exemplo, um deputado estadual voltado à área da saúde, e que nós vamos ter só benefícios com isso. Mas independente do que você escolher, do que a população também escolher, independente do que você fizer, você tenha sucesso. Parabéns aí pelo esse legado todo, por esse trabalho. Tenho certeza que você já marcou a sua trajetória na vida pública da cidade de Londrina. Eu agradeço, Marcelo, o espaço, a oportunidade. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Disse isso em várias oportunidades. Quando comecei na Secretaria de Saúde, eu tinha um receio, um novo menino, assim, como secretário, eu assumi com 32 anos, de dar entrevistas, e você foi uma das pessoas que me ajudou muito, me tranquilizou, falou, vai no seu tempo, se errar a gente volta, e isso fez na oportunidade a diferença. Para mim, você foi um grande companheiro, eu tenho um carinho muito grande por você, agradeço as suas palavras, e diferente do que eu for fazer, né, o que eu tenho comigo que sempre tem que ser feito com amor e pelas pessoas. Eu tenho isso como missão de vida, né, fazer pelas pessoas. Onde a gente estiver, a gente vai estar tentando aí, de alguma forma, impactar e melhorar a vida das pessoas. E é evidente que a política, ela é um instrumento que pode fazer com que se alcance um número elevado de pessoas com um trabalho bem feito, um trabalho sério e honesto, que é o que a gente fez aí durante toda essa história nossa. Tá certo. Felipe Machado, ex-secretário de Saúde do município. Quem quiser saber, né, o que ele anda e o que ele vai fazer, é só acompanhar o Felipe aí, seguir o Felipe nas redes sociais, no Instagram, tem muita coisa lá, e a gente também nas redes sociais aqui, vamos estar falando, vamos não só no nosso podcast, mas também nas redes sociais, né? O podcast o nosso trabalho na internet hoje não acaba aqui só no podcast, durante toda a semana, né? Eu estou lá no meu Instagram, Marcelo Villa, onde a gente também traz notícias diárias, informações diariamente, e a gente vai estar com certeza acompanhando tudo isso e trazendo para as pessoas que nos acompanham. Felipe, muito obrigado então, e com certeza estaremos aqui abertos para trazer mais informações, falar um pouco mais do seu futuro, da sua vida, e quem sabe entrevistar aqui mais para frente, né, o deputado estadual Felipe Machado. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe. É sempre uma satisfação estar aqui com você. Tá certo. E assim encerramos, então, o nosso podcast. Lembrando que esse episódio vai continuar aqui, né, no nosso Tá no Pod, o nosso canal da Tarobá no YouTube, também no portal tarobá.com.br/podcasts, e você vai ter todos os cortes, as informações, todos os detalhes dessa entrevista também no Instagram, nas redes sociais do Marcelo Villa. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, e na terça-feira que vem, às 8 da noite, estaremos de volta com mais um podcast do Marcelo Villa.